Ok, pessoal, agora a gente tem esse outro exercício, que eu não vou escrever ele todo no quadro, porque senão eu vou ocupar o espaço todo, bem pequeno, né? O exercício diz assim: um rapaz, ao pesquisar na internet o preço de alguns livros, encontrou os produtos que deveriam em duas lojas virtuais distintas. O valor dos livros era o mesmo, porém em cada loja o cálculo do valor do frete era diferente. Na loja A, pagava-se um valor fixo de R$ 5, foi o que a gente colocou aqui. Loja A, um valor fixo de R$ 5, mais R$ 3 por livro comprado. Na loja B, pagava um valor fixo de R$ 10, mais R$ 2 por livro comprado. E a pergunta é a seguinte, na letra A: para a compra de 4 livros, qual o preço do frete era mais barato? Na loja A ou na loja B? Pessoal, se vocês não repararam ainda, esse preço, o preço dos livros, nesse caso aqui, é determinado por uma função afim. O preço dos livros é determinado por uma função afim. Então, na loja A, a gente tem... Qual seria a função afim que determina o preço desse livro aqui? A gente tem um valor fixo, certo? De R$ 5. A gente tem um valor variável, que varia por livro. Ao invés de colocar por livro aqui, a gente pode colocar R$ 3 vezes uma variável x, que é o número de livro. A mesma coisa aqui. 2 vezes x. Eu acabo sempre entortando quando vai chegando mais para baixo. Mas enfim, na loja A, qual seria a nossa função aqui? A gente pode colocar assim, ó. F de A, nesse caso aqui. F de A, a nossa função para a loja A está em função de quê? Em função do número de livros comprados, certo? Então é x. Isso aqui vai ser igual ao quê? 3x, 3 que multiplica x, mais o valor de R$ 5, certo? Que é um valor fixo. E na loja B? Na loja B, a gente pode chamar de F de B, e F de B vai ser igual ao quê? O valor fixo é R$ 10 e a gente tem R$ 2 que varia conforme a quantidade de livros que você compra. Então a gente tem 2 F de B, vamos colocar aqui que está em função de x também. E que é a quantidade de livros que você vai comprar? Isso é igual a 2, que multiplica x, mais 10. A pergunta é, se eu comprar 4 livros, compensa mais na loja A ou na loja B? A única coisa que a gente precisa fazer aqui é calcular F de 4, F de A, para o valor de 4 livros, ou seja, a gente vai ter 3 vezes 4 mais 5. 3 vezes 4 é 20, mais 5, 25. Então vai sair por R$ 25. E na FB de 4 livros, eu vou ter 2 vezes 8. Seja, 2 vezes 4, 8 mais 10. A gente tem 18. Ou seja, compensa mais na loja B. Nesse caso, a gente vai comprando 4 livros. Então a gente escreve aqui, loja B. E na letra B? Na letra B diz assim: qual é a função que relaciona o preço do frete em reais com o número de livros adquiridos em cada uma das lojas? Nesse caso, foi o que a gente já fez aqui, né? Eu acabei me adiantando. Então, você pode apenas escrever aqui F de A em função de x, que é igual a 3 vezes o x mais 5. E F de B em função de x é igual a 2x mais 10. Essas são as funções que relacionam o preço do frete em reais com o número de livros adquirido em cada uma das lojas. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer para resolver esse exercício. Então, eu já fiz logo de cara, sem ter lido a letra B. Faça no caderno o gráfico das duas funções em um mesmo plano cartesiano e interprete o significado do ponto de interseção entre essas duas retas conforme o texto enunciado. O problema é que esse gráfico pode ficar muito longo. Porque, seguinte, imagina que aqui é a letra C, ó.
O ponto de intersecção entre essas duas lojas aqui é o ponto em que essas duas funções são iguais. O ponto em que elas assumem o mesmo valor no eixo y, certo? Vocês lembram bem? Para a gente esboçar o gráfico da função, a gente vai ter um determinado... vamos colocar aqui. A gente vai ter o eixo y e a gente vai ter o eixo x, certo? O ponto onde essas duas funções se cruzam é o ponto em que elas são iguais. Então, para a gente esboçar esse gráfico, sei lá, a gente teria que encontrar o ponto em que elas são iguais. Ou seja, 3x mais 5 é igual a 2x mais 10. Aqui vai ficar 3x menos 2x igual a 10 menos 5, certo? Menos 5 e menos 2x. Isolando aqui as variáveis e as constantes. Então, a gente vai ficar com x igual a 10 menos 5, 5. Então, no ponto x igual a 5 é o ponto em que elas são iguais. E como que eu faço? Aqui eu tenho o ponto x igual a 5. Ó. X igual a 5, vou colocar aqui, é o ponto em que essas funções vão ser iguais. Agora, como eu faço para descobrir o valor de y? Eu pego uma das duas funções e faço aqui, por exemplo, f de 5, vou colocar aqui f de a de 5, a gente vai ter 3 vezes 5 mais 5, 3 vezes 5 mais 5, 15 mais 5, que é igual a 20. Então deu ponto 20 aqui no eixo y, o que é bem chato para mim, porque, sei lá, eu vou colocar que o ponto 20 é aqui, mas isso poderia ficar um gráfico muito grande se você começa a fazer atribuindo valores, né? x1, x2, x3, x4, x5. Então, elas se encontram nesse ponto aqui. É onde as duas funções se encontram. Agora, o que a gente precisa fazer é determinar a reta dessas duas funções. Como que eu faço para determinar a reta da função A? Eu vou fazer de vermelho, da função A. Eu vou ter que encontrar o zero dessa função. Para o ponto x igual a zero, qual vai ser o ponto dessa minha função aqui, f de a? Para x igual a zero, isso daqui vai dar zero e eu vou ter que ter aqui 5. Então, para x igual a zero, eu vou ter y igual a 5. Eu vou fingir que o ponto 5 é aqui. E aí eu sei que essa minha função f de a aqui, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim. Então, eu coloco aqui f de a de x. A segunda função. Em qual ponto ela cruza o eixo... Em qual ponto x é igual a zero? Se x é igual a zero, isso aqui vai dar zero, é o ponto 10. Para quem está lembrando de alguma coisa que eu passei nas aulas anteriores, nas resoluções anteriores, a gente sempre vai ter uma função afim do tipo... Onde que eu posso colocar isso? Esse quadro é muito pequeno. A gente vai ter sempre... Vou colocar aqui embaixo, ó. Sempre que você tem uma função... Enfim, f de 0 é igual a b. Para toda função afim, f de 0 vai ser sempre o coeficiente b. Exatamente o que a gente obteve aqui, ó. Se você faz x igual a 0, você tem o coeficiente b. 5 e 10. Nesse caso, no ponto igual a 10 aqui, vamos colocar de preto, né? A feição fb. No ponto igual a 10, vou colocar o 10 aqui. A gente vai ter o gráfico da função f b de x. Isso daqui está totalmente fora de escala. Você pode ver que a distância entre os valores não é a mesma. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que seu professor queira ser chato contigo e exigir na escala, certinho, que seria o ideal a ser feito. Não que isso aqui esteja errado, mas aqui é um esboço. É só para você ter uma ideia do comportamento desse gráfico. Se você for fazer certinho, esse gráfico vai ficar enorme. E aí só colocar os pontos na mesma unidade. Mas você vai ter esse mesmo comportamento. Eles vão passar pelo ponto 5 e pelo ponto 20 aqui. Vão passar pelo ponto 10 e pelo ponto 20 aqui. Para determinar o gráfico da função afim, eu preciso de 2 pontos apenas. E assim a gente consegue esboçar o gráfico, tá? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever e até mais.